Meishu-sama. Nesse lar, quem recebeu as aulas e o Hikari? Resposta do ministro: a esposa. Resposta de Meishu-sama: então, essa senhora deve se empenhar na salvação do próximo e acumular virtudes. Conforme o espírito da esposa for se purificando, devido ao fio espiritual que existe entre os casais, naturalmente o marido vai também eliminando nuvens espirituais e, assim, deixará de apostar. O sofrimento ocorre devido às máculas e impurezas dessa esposa. Não existe outra maneira senão acumular virtudes. Influência do fio espiritual que une o casal. Meishu-sama. E pergunta de membro proferida por ministro. Ensinamentos de Meishu-sama. Evangelho do Céu 4, Salvação. Página 123. No lar de uma senhora que é membro, o marido ainda não ingressou na fé. Ele é trabalhador, mas gosta de jogos de azar e acaba gastando todo o dinheiro que ganha em apostas. O que deve ser feito? Meishu-sama. Nesse lar, quem recebeu as aulas e o Hikari? Resposta do ministro: a esposa. Resposta de Meishu-sama: então, essa senhora deve se empenhar na salvação do próximo e acumular virtudes. Conforme o espírito da esposa for se purificando, devido ao fio espiritual que existe entre os casais, naturalmente o marido vai também eliminando nuvens espirituais e, assim, deixará de apostar. O sofrimento ocorre devido às máculas e impurezas dessa esposa. Não existe outra maneira senão acumular virtudes. Pagamento de aluguel. Comentário de ministro. Recebi muitas graças após ler e praticar o ensinamento sobre o pagamento de aluguel, segundo o qual este deve sempre ser feito antecipadamente e nunca com atrasos. Resposta de Meishu-sama: sim, quando agimos dessa forma, os recursos financeiros ficam abundantes. Por isso, quando passamos por dificuldades ou sofrimentos na parte financeira, é devido ao fato de termos plantado esse tipo de semente. Acontece uma espécie de ordem inversa. Quanto mais tentamos acumular o dinheiro, mais a sua entrada se torna escassa e, se nesta situação acontecer algum infortúnio, o sofrimento se intensificará ainda mais. Comentário de ministro. Na época em que morávamos em Fukugawa, pagávamos o aluguel conforme nos orienta o ensinamento. Certa vez, faltou o dinheiro e, por isso, minha esposa trouxe o cofre para quebrarmos. Ao abri-lo, verificamos que havia a quantia exata de que necessitávamos. Recordo-me de ela ter dito: que bom! E lhe respondi: sua tola. Rindo, concluímos que pedimos a Deus somente a quantia exata e que fora isso que recebemos. Quando fazemos o certo, tudo dá certo. Resposta de Meishu-sama: conforme já lhes disse, trata-se da lógica contrária. Compreender essa lógica é o mais importante. A lógica divina é muito diferente da razão humana. Por esse motivo, o que é feito pelo pensamento humano certamente malogra. Ministro: e com isso nós sofremos. Meishu-sama: isso mesmo. Ministro: falamos que iremos entregar nas mãos de Deus, mas na realidade não conseguimos e mantemos a responsabilidade em nossas mãos. Meishu-sama: é assim mesmo. É também por esse motivo que sempre lhes ensino que, quando algo é feito com facilidade, o resultado é bom e quando é feito com sacrifício, produz um resultado ruim. Existem pessoas que não dão valor às pequenas dicas que eu dou. No entanto, são muito importantes e, ao executá-las,
os acontecimentos transcorrerão com facilidade. Quando deixamos nosso ego se sobressair, mesmo que seja um pouco, acabamos dificultando as diversas situações. Tudo deve ser feito sem sofrimento. Caso contrário, o resultado não será positivo. No meu caso, por exemplo, quando surge um problema de difícil solução, se insisto na tentativa de resolver por minha própria conta, Deus não interfere. Mas se, por outro lado, entrego nas mãos dele, tudo se resolve da melhor maneira possível. Isso acontece frequentemente. O encanto da fé se encontra nesse aspecto. Ministro, muito obrigado. Quando a atitude correta nos é ensinada no exato momento em que estamos passando pela situação, fica mais fácil a compreensão dos ensinamentos e, com isso, agimos acertadamente com mais facilidade. Meishu Sama, é assim mesmo. Deus é atencioso, tem muita compaixão e enxerga tudo.